A paz, meus irmãos. Salve Maria Imaculada. Quero, através desse vídeo, falar de 3 armas que o soldado de Cristo precisa ter, que é a paciência, o despojamento total de tudo e a posse da Santa Cruz do Senhor. Porém, eu não vou enumerá-las aqui nesse vídeo, nesse áudio. Então, eu vou falando e você vai perceber que essas 3 armas que eu e você precisa ter vai estar em cada palavra citada aqui. Eu tomo como exemplo um livro que mudou minha vida no começo da minha caminhada, chamado Imitação de Cristo. E quando eu olho para os livros que eu tenho aqui em casa, eu poderia resumir todos eles nesse pequeno livreto, que verdadeiramente, se cada um de nós cumpríssemos com as páginas que tem nesse livro, a gente mudaria de vida, se tornaria um grande santo e entraria no reino de Deus sem passar pelo purgatório. Porém, como a gente é debilitado, nós não conseguimos nem caminhar, a gente rasteja no reino de Deus. Eu quero, através desse vídeo, mostrar essas 3 armas que eu e você tem que ter, que é se despojar de tudo, ter uma paciência profunda na labuta da vinha do Senhor e tomar posse da cruz, porque aquele que toma posse da cruz, ele não teme nada, porque é aquilo que Jó fala na tradução original, capítulo 6, versículo 16. Se você teme a geada, o que você vai fazer a hora que a neve chegar? Isso é, se o vento dos impropérios dessa vida que está vindo contra você tá te causando pânico, o que você vai fazer a hora que chegar a nevasca? Jó vai dizer. Para onde eu e você vai ir? A gente vive num tempo, meus irmãos, que as pessoas estão perdidas como cego a palpadela, perguntando a respeito dos remédios que estão aí para aplicar na multidão, perguntando a respeito do governo que está instável, perguntando a respeito da crise na igreja. As pessoas não sabem o rumo a tomar. Mas Jesus Cristo, ele deixou esse rumo bem claro. Aquele que me quer servir, toma sua cruz e me siga. Ele vai falar na Sagrada Escritura, nos Evangelhos. Marcos capítulo 6, versículo 38. E quando eu olho para essa palavra de Cristo, quem quiser me servir, toma sua cruz e me siga, ali está o despojamento total, porque Cristo foi crucificado nu. Ali está a paciência indizível que o verdadeiro soldado de Cristo tem que ter nas trincheiras do Senhor, porque Jesus precisou exercer uma paciência medonha ali no Calvário, no carregar a cruz, no sofrer a flagelação e a coroação de espinhos e ser pregado naquele madeiro desprezível, que até hoje os protestantes eles desprezam o madeiro da cruz. Ali está, no símbolo real da cruz, está a paciência e o despojamento. Despojamento esse que você precisa entender que está nas vaidades das redes sociais nos dias de hoje, está nas vaidades das vestimentas, do dinheiro do bolso e daquela regozijação que todo mundo quer ter, de viver uma vida boa. Ninguém quer tomar o caminho real da Santa Cruz. E eu lembro muito bem de uma palavra da Sagrada Escritura, do livro de Jeremias, capítulo 12, versículo 5, que vai dizer claramente lá: se te afadigas em correr com os que andam a pé, como poderás lutar com os que vão a cavalo? Se eu e você não tá dando conta de combater o que está acontecendo hoje, nos dias de hoje, que eu não posso ficar falando aqui porque dizem que os vídeos é bloqueado, tudo é bloqueado. Se você não consegue combater vindo com esses que estão vindo agora a pé, o que eu e você vai fazer a hora que eles vier a cavalo? O que eu e você vai fazer a hora que vier a tribulação final? E aí continua dizendo, se não te sentes em segurança, se não em terra tranquila, o que você vai fazer na selva do Jordão? Na tradução original vai falar, o que você vai fazer diante da soberba do Jordão?
O que você vai fazer a hora que a ideologia de gênero for implantada de uma vez por todas? A hora que vier microchip? O que você vai fazer a hora que você tiver que apresentar carteira de vacinação? Você não vai ter para onde correr, filho. Se agora que tá tudo tranquilo, você não tá dando conta de combater, o que você vai fazer a hora que vier as coisas mais perigosas para mim e para você, tanto fisicamente quanto espiritualmente? E olha o que a palavra continua dizendo, hein? Teus próprios irmãos e tua família são traidores. Mesmo quando em altas vozes eles te chamam, não creia neles. Mesmo que te dirigirem palavras amigas. É o que Jeremias fala também, se eu não me engano, capítulo 16, versículo 18. Se eu não me engano, Jeremias vai falar: maldito o homem que confia no outro homem. Capítulo 17, versículo 5, Jeremias vai dizer isso. Eu e você precisa se preparar. E aí o livro Imitação de Cristo vai dizer: em todas as coisas olhe o fim, e como se encontrará diante daquele retíssimo juiz, para quem nada há oculto, que não se abranda com presente, nem admite desculpa, mas julgará segundo a justiça. Ó incapaz e miserável pecador, que responderá a Deus que sabe todas as suas maldades? Que às vezes você teme o rosto de um homem irado. O que você vai fazer a hora que o divino juiz vir contra você, meu irmão, minha irmã? Eu e você tem medo do prefeito, eu e você tem medo de polícia, eu e você tem medo de todo mundo, mas do divino juiz a gente não tem medo. O livro Imitação de Cristo continua dizendo: aqui você tem grande e saudável purgatório. O homem que é paciente, que recebendo injúria, mais se dói da maldade do injuriador que de sua própria ofensa, que roga a Deus sinceramente por seus inimigos e de coração perdoa os agravos. E se ofendeu alguém, não tarde em pedir-lhe perdão, que mais facilmente se compadece do que se ira, que faz violência a si mesmo e trabalha por sujeitar de tudo a carne ao espírito. Mais vale purificar-se agora dos pecados e cortar todos os vícios do que se reservar a purificação para o futuro. Olha o que esse livro vai dizer para mim e para você. A gente não está conseguindo se despojar nos dias de hoje. A gente não consegue sair do raso. Nós não conseguimos adentrar em água profunda. E Cristo quer que eu e você sustente o bom combate, olhando para Ele na cruz. Que a gente não adera ao sistema. Eu e você não pode aderir ao sistema. Eu e você não pode ficar aderindo a vozes de familiares que vêm pressionar eu e você diante das realidades que nós estamos vivendo nos dias de hoje. As pessoas não têm mais convicção. É aquilo que eu falava para um amigo meu. Existe algo na igreja que hoje as pessoas não têm mais, que se chama virtude. Compromissado, não existe mais pessoas compromissadas dentro da igreja, pessoas de caráter. É aquilo que meu finado do pai falava. Antigamente, quando você ia fazer um trato, você amarrava o bigode, você não ficava ali com palavras frívolas, você tinha palavra de honra e honrava com os compromissos. Hoje as pessoas não têm mais isso. Por quê? Porque elas estão apegadas aos deleites, elas não conseguem mais perder um trabalho por amor a Deus. Elas não conseguem mais passar penúria por amor a Deus. Então elas se veem cercadas de aflição e complexadas, aderindo a tudo aquilo que o maligno vem propondo para elas. E é aquilo que fala em Provérbio 24, versículo 10. Se você te deixa bater no dia da adversidade, minguada é a tua força. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas não têm mais espiritualidade. Elas esqueceram que para seguir Jesus Cristo é aquilo que ele fala em Lucas 9,50 em diante. Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Deixa que os mortos seguem os seus mortos, enterrem os mortos. Você vem e me segue, filho.
Olha as palavras de Cristo, a gente não consegue se despojar. A gente vai aderindo a tudo aquilo que eles vão enfiando goela abaixo, minha e sua. Não dá para ser assim. E o livro Imitação de Cristo fala: que outra coisa há de consumir aquele fogo senão seus pecados? A gente não teme mais o inferno, meu irmão, minha irmã. Quanto mais se perdoas agora a si mesmo e segue os apetites da sua carne, tanto mais fortemente será depois atormentado e tanto mais lenha ajunta para se queimar. Se eu e você não renunciar aos deleites, se eu e você não se despojar, se eu e você não tomar parte do partido de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cruz, a gente vai se ver embaraçado, hein? As pessoas hoje elas buscam a saúde em remédios, em tudo aquilo que está sendo implantado, mas não tem medo do inferno. E aí vive uma vida em deleite. Não dá mais para ser assim. Não dá mais para ser preguiçoso. Não dá mais para ser levado aos seus próprios pensamentos. É necessário a gente se levantar. Olha o que o livro vai dizer para nós. No que o homem mais peca, nisso mais severamente será castigado. Ali os preguiçosos serão picados com ferrões ardentes e os gulosos serão atormentados com grandíssima fome e sede. Ali os luxuriosos e dados aos deleites serão abrasados com ardente piche e fético enxofre. E os invejosos uivarão de dor como cães raivosos. Não há vício que não tenha seu particular tormento. Ali os soberbos estarão cheios de confusão e os avarentos serão oprimidos com miserável necessidade. Ali será mais penoso passar 1 hora de suplício que aqui 100 anos de áspera penitência. Ali não há sossego nem consolação para os condenados, mas aqui às vezes cessam os trabalhos e se goza de consolação dos amigos. Aflija-se e arrependa-se desde já dos seus pecados, para que no dia do juízo esteja seguro com os bem-aventurados. Os justos estarão firmes e com grande segurança frente àquele que os angustiaram e perseguiram. Então se levantará para julgar aquele que agora se sujeita humildemente ao juízo dos homens. Os homens hoje não respeitam mais a Cristo. E nosso Senhor se sujeita ao juízo deles. Todos escarnecem de nosso Senhor, até mesmo nós, porque a gente não entra no caminho da penitência, do despojamento. A gente não tem mais paciência no caminho da cruz. E aí ele fala: então se verá como foi sábio o que neste mundo aprendeu a ser insensato e desprezado por Cristo. Então agradará toda a tribulação sofrida com paciência, e toda iniquidade fechará a sua boca. Então se alegrarão todos os devotos e se entristecerão todos os irreligiosos. Então exultará mais a carne mortificada que a que sempre viveu em deleite. Então resplandecerá o vestido grosseiro e parecerá vil aquele que é precioso. Então será mais aplaudida a pobre choupana que o suntuoso palácio. Aqui que nós vemos o despojamento. Então aproveitará mais o constante paciência que todo o poder do mundo. Então será mais exaltada a simples obediência que toda a sagacidade do século. Então se alegrará mais a pura e boa consciência que a douta filosofia. Então se estimará mais o desprezo das riquezas que todos os tesouros da terra. Então se consolará mais de haver orado com devoção que de haver ter comido com regalo. Então se alegrará mais de ter guardado silêncio que de ter falado muito. Então se aproveitarão mais as obras santas que as palavras floridas. Então agradará mais a vida estreita e a rigorosa penitência que todas as delícias terrenas. Aprenda agora a padecer o pouco, para que então seja livre do muito. Se agora tão pouco pode sofrer, como você poderá sofrer os tormentos eternos? Se agora uma pequena moléstia te faz tão impaciente, que fará então no inferno? Na verdade, você não pode ter dois gozos, deleitar-se nesse mundo e reinar depois com Cristo no céu. Se agora tivesse vivido em honras e deleites e lhe chegasse a morte, que aproveitaria tudo isso? Logo tudo é vaidade, exceto amar a Deus e servir somente a Deus.
Porque os que amam a Deus de todo o seu coração não temem a morte, nem o castigo, nem o juízo, nem o inferno, porque o perfeito amor faz ter perfeito acesso a Deus. Meu Deus do céu, que palavra que é essa, gente? Jesus Cristo chama eu e você ao caminho real da cruz, a se despojar enquanto é tempo, a se preparar, a se armar contra o demônio. O demônio, a gente tem três inimigos, o mundo, a carne e o demônio. Mas o demônio ele usa do mundo porque ele é o príncipe desse mundo e todos os reinos foi dado a ele, assim ele falou para Jesus Cristo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4. E ele usa da carne, da sensualidade, dos enfeites. O demônio, os padres do deserto vão dizer, ele está impregnado na maquiagem, ele está impregnado no brinco e no cabelo enfeitado. E dizem os padres do deserto que o demônio também se faz presente na vestimenta. Então é necessário o despojamento. A seguir, como São Francisco fala, Jesus Cristo nu. A andar na simplicidade. A sair dos deleites. E entrar nesse caminho da cruz. E se armar de paciência, porque os teus parentes não vão entender, os teus amigos não vão entender, os que vivem com você dentro da tua própria casa não vão entender isso aí. Mas o demônio se faz presente nisso. E já já você vai entender por que eu estou falando isso. É necessário a gente se despojar e se entregar a Jesus Cristo. É fácil? Não, não é. Eu sei bem dizer isso, porque até hoje eu estou tentando me despojar de um monte de coisa na qual ainda tem raízes em mim. Não vai pensando que quem está falando com você é um santo. Você está enganado se você pensar isso. A gente precisa ficar na presença de Deus enquanto é tempo, porque nós vamos prestar conta. Olha o que esse livro formou muitos santos dentro da igreja. Um exemplo disso, São Francisco de Sales foi formado por esse livro, Imitação de Cristo. Ele se despojou, ele entendeu essas palavras. Mais vai valer o vestido grosso e batido no dia do juízo final do que aquele luxento que o livro nos falou. Mais vai valer uma choupana do que um suntuoso palácio. Olha que palavra! Mas o que acontece? Acontece o que vai dizer aqui novamente o livro. Jesus Cristo tem agora muitos que amam o seu reino celestial, mas poucos que levam a sua cruz. Muitos desejam sua consolação e poucos desejam a tribulação. Ele encontra muitos companheiros para a sua mesa, mas poucos para a sua abstinência. Todos querem gozar de sua alegria, poucos, porém, querem sofrer alguma coisa por ele. Muitos seguem Jesus Cristo até o partir do pão, poucos, porém, até beber o cálice da sua paixão. Muitos admiram os milagres, mas poucos abraçam a degradação da cruz. Muitos amam a Jesus quando não há adversidade. Muitos o louvam e exaltam enquanto recebem dele alguma consolação. Porém, se Jesus lhe esconde ou deixa por algum tempo, logo se queixam ou desanimam. Aqueles, porém, que amam a Jesus por amor de Jesus e não por amor de sua própria consolação, tanto louvam em toda tribulação e angústia de coração, como na mais doce consolação. Não são, porventura, mercenários os que sempre buscam consolações? Não amam a si mais que a Cristo, os que de contínuo pensam em seu proveito e comodidades? Onde se achará algum homem que queira servir a Deus de graça? Ainda entre as pessoas espirituais, raramente se encontra uma que vive inteiramente desapegada de tudo. Quem descobrirá, pois, o verdadeiro pobre de espírito e desapegado de amor de todas as criaturas? Pérola preciosa que é necessário buscar até as extremidades da terra, como fala em Provérbio 31, versículo 10. Olha que palavra!
Ninguém, todavia, é mais rico, ninguém mais poderoso, ninguém mais livre que aquele que sabe deixar a si e a todas as coisas e colocar-se no último lugar. O caminho da Santa Cruz é o caminho do último lugar. E aí vai cumprir aquela palavra de Jesus Cristo, que vai dizer claramente no Evangelho de São Mateus e São Lucas, que o que muitos dos últimos serão os primeiros e muitos dos primeiros serão os últimos. Quando eu busco despojamento, quando eu me armo da virtude da paciência que ninguém mais tem nos dias de hoje, quando eu abraço o caminho real da cruz, eu me coloco em último lugar. É aquilo que Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: eu quero o último lugar porque ninguém liga por ele. Quando eu abraço essas três causas, meu irmão, minha irmã, eu mortifico a minha carne e eu me preparo para combater. Por que que eu te falo isso? Porque os dias que nós vivemos é um dia de perturbação espiritual na mente das pessoas e no coração. Todo mundo está com incerteza. Eu já falei isso em outros áudios. O frei fala uma coisa, o padre fala outra. O missionário fala uma coisa, o ciclano fala outra. O profeta A fala uma coisa, o profeta B fala outra coisa. O papa fala uma coisa, o cardeal fala outra coisa. A gente está numa confusão, numa babel de língua. E ninguém está olhando para a cruz. Ninguém quer matar a si mesmo para seguir Jesus Cristo. É necessário a gente matar a nós mesmos para seguir a Jesus Cristo. O livro continua dizendo: os que agora ouvem e seguem de boa vontade a palavra da cruz não temerão então a sentença da eterna condenação. Então todos os servos da cruz que se conformaram na vida com Cristo crucificado se achegarão a Cristo juiz com grande confiança. Por que teme, pois, tomar a cruz pela qual se vai ao céu? Não há outro caminho que entra no céu senão pelo da cruz. Na cruz está a salvação e a vida, na cruz está a proteção contra nossos inimigos. Da cruz brota a suavidade celestial, na cruz está a fortaleza da alma, a alegria do coração, o compêndio da virtude, a perfeição da santidade. Não há salvação da alma nem esperança da vida eterna, senão na cruz. Toma, pois, a sua cruz, segue a Jesus Cristo e chegará à vida eterna. Este Senhor foi adiante, levando às costas a sua cruz, e nela morreu por você, para que leve também a tua, e nela deseje morrer. Porque se morreres com ele, também com ele viverás, fala em Romanos 6:8. Se fores seu companheiro nos trabalhos, o será também na glória. Verdadeiramente, todo o negócio de nossa salvação consiste em amar a cruz e em morrer nela. Nem há outro caminho para a vida e para a verdadeira paz do coração, senão no da Santa Cruz e da mortificação contínua, que consiste, meu irmão, em ter uma paciência profunda e se despojar a si mesmo. Vá aonde quiser, indague quanto quiser, não achará caminho mais excelente para se elevar, nem mais seguro para se abater, sem perigo de cair que o da Santa Cruz. Disponha de todas as coisas e ordene-as conforme o seu querer e parecer. E achará que sempre há de padecer alguma coisa, ou por força ou por vontade, e assim não estará nunca isento da cruz, porque ou sentirá dores no corpo, ou padecerá tribulações no espírito. Mas quando eu e você começa a se despojar e ter uma vida simples, mortificada, e quando eu e você tem paciência para sustentar o bom combate. A gente vai fazer linha de guerra, tendo paciência, sustentando o bom combate. Eu e você vai achar a graça da consolação espiritual. E é aí que Deus vai obrar na nossa vida. Ora, será desamparado de Deus, ora perseguido do próximo. E o que mais é, muitas vezes será pesado a você mesmo. Não achará remédio nem conforto em suas penas, mas convém que sofra todos estes males, até que agrade a Deus livrá-lo deles. Deus quer que aprenda a sofrer a tribulação sem alívio, sujeitando-o de todo a ele, e fazendo-o mais humilde com a tribulação.
Ninguém sente mais vivamente a paixão de Cristo que aquele que padece penas semelhantes. Assim, a cruz está sempre preparada e o espera em qualquer lugar. Para qualquer parte que vá, não lhe pode fugir, porque para onde quer que vá, levará a si mesmo e sempre achará a si mesmo. Quer se eleve, quer se abaixe, ou se dê as coisas exteriores ou as interiores, em tudo achará a cruz. É necessário que sempre tenha paciência se quiser paz interior, merecer coroa eterna. Se de boa vontade levar a cruz, ela te levará e te guiará ao termo tão desejado, onde cessará de sofrer, mas não será neste mundo. Se de má vontade a levar, aumentar-lhe-á o peso, e mais carregado irá, pois em todo caso forçoso é que a levará. De um jeito ou de outro, eu e você vai sofrer nesse mundo, filho. Mas quando eu me armo de paciência, me despojo daquilo que é temporal, não fico apegado a carro, não fico apegado a casa, não fico apegado a filho. Tem gente que idolatra filho, não fica apegado a parentes, não fico apegado em bens materiais, não fico apegado e com medo de perder trabalho, não fico pensando ali, ai, será que eu tenho outro filho? Será que eu vou dar conta? Tá tão difícil. Não. Quando eu e você se despoja, se desnuda dessas coisas, se arma da paciência e busca Cristo crucificado, eu e você não teme nada. Nada, absolutamente nada. E por que que eu estou falando isso? Eu volto no livro de Jó, no livro de Jeremias. Se eu não consigo combater com aqueles que andam a pé, se eu não estou aguentando a geada pegando nos meus ombros, na minha cabeça e me gelando, o que que eu vou fazer quando eu tiver que combater com aqueles que vêm a cavalo e eu vou estar a pé? O que que eu vou fazer a hora que a nevasca começar a cair e cobrir minha costa e a minha cabeça de gelo? Se as tribulações de hoje, as ameaças de perca de serviço, as ameaças de enfermidade, tá abatendo eu e você, o que eu e você vai fazer a hora que vier o falso profeta? O que eu e você for fazer a hora que ficar uma igreja verdadeira e uma outra falsa? Você vai ter espiritualidade para distinguir? O que eu e você vai fazer a hora que vier a marca da besta? Porque ela tá chegando, filho. Não se engane, ela tá chegando e muita gente vai ser timbrado, porque eu, diante das minhas misérias, eu olho muitos amigos meus estão se deixando levar pela maré, com medo da morte, como se eles fossem viver eternamente, como se eles fossem imortal. Se agora a maré tá baixa, tá batendo na canela do peão e ele não tá aguentando, o que que ele vai fazer a hora que vier a marca da besta? É necessário a gente tomar posse da cruz e abraçar. O livro continua dizendo: pensa que pode evitá-la? Que santo houve jamais nesse mundo sem cruz e sem tribulação? Nem ainda Jesus Cristo, Senhor, esteve enquanto viveu 1 hora sem padecer. Convinha, disse ele mesmo, que o Cristo sofresse, que ressuscitasse dos mortos e entrasse em sua glória. Toda a vida de Cristo foi cruz e martírio, e você quer que a sua seja descanso e alegria? Olha que palavra! Erra e engana-se neste mundo quem busca outras coisas mais que sofrer tribulações, porque toda esta vida mortal está cheia de miséria e cercada de cruz. E quanto mais progresso fizer um homem na vida espiritual, tanto mais pesada virá a ser sua cruz, porque o amor torna seu desterro mais doloroso. Porém, aquele a quem Deus prova com tantas penas não está sem o alívio da consolação, porque sente o grande fruto que lhe vai crescendo com o levar a sua cruz. Quando de bom grado a ela se sujeita, todo o peso da tribulação se converte em confiança em Deus que pode consolá-lo. E quanto mais se debilita a carne pela aflição, tanto mais se fortalece o espírito pela graça interior. É esse aí que é um verdadeiro combatente. E é aqui que eu e você deve tomar posse. Como fala o livro, beba afetuosamente o cálice do Senhor se quer ser seu amigo e ter parte com ele em sua herança. E aí o livro continua dizendo:
Nunca, filho, você estará seguro nessa vida. Por isso, enquanto viver, sempre lhe serão necessárias as armas espirituais. O despojamento, que é o que faz as pessoas sofrerem hoje na igreja. Elas não conseguem acompanhar Cristo porque elas estão cobertas do regalo desse mundo. Elas estão no ar-condicionado, elas estão no conforto, elas estão com roupa boa, elas têm internet boa, elas vivem ali nas maquiagens, nos enfeites, elas não conseguem ter uma vida igual um franciscano, igual um dominicano, igual um carmelitano. E isso eu tô falando a ordem terceira, não tô falando os religiosos da primeira ordem, não. Elas não conseguem ter um espírito mortificado, não conhece mais silício, não conhece disciplina, não sabe o que é abstinência, não sabe o que é mortificação. Tem uma vida deleitada pelas coisas terrenas, pelo bom salário, pelos bons pratos, não consegue se despojar. Olha o que o livro vai dizer: o maná só é escondido ao vencedor, e ao preguiçoso muita miséria o espera. Se nessa vida você busca descanso, como chegará depois a bem-aventurança? Não espere ter aqui muito descanso, mas arme-se de paciência para sofrer muito. Procure a verdadeira paz, não na terra, senão no céu, não nos homens, nem em criatura alguma, senão em Deus só. Por amor a Deus, deve sofrer de bom grado todas as adversidades, como os trabalhos, dores, tentações, vexame, angústia, perseguição, necessidade, doença, injúria, maledicência, repreensões, censura, humilhação, afronta, desprezo e rebaixamento. E estes são os degraus por onde se sobe a perfeição da virtude. Estes são os exercícios do novo soldado de Cristo. Estes, os diamantes e pérolas que ornam a sua coroa celestial. Eu darei eterna recompensa por breve trabalho e glória infinita por confusão passageira. Eu vou repetir isso. Eu darei eterna recompensa por breve trabalho e glória infinita por confusão passageira. Cuide que sempre há de ter consolações à medida do seu desejo. Os meus santos nem sempre as tiveram, senão muito trabalho, muita tentação e grande angústia. Porém, eles sofreram tudo com paciência e confiaram mais em Deus que em si, porque sabiam que todos os sofrimentos da vida presente não têm proporção alguma com a glória que devem ser recompensados na futura, como fala em Romanos 8,18. Espere o meu socorro, combata com esforço, está firme, não tema. Não me deixe, mas exponha generosamente a sua vida pela minha glória. Eu te recompensarei plenamente e serei contigo em todas as tribulações, como fala o Salmo 90, versículo 15. Os tempos que eu e você vivem são maus. Os tempos que nós estamos vivendo, meus irmãos, são tempos de aflição. Pode, na igreja, na história da igreja, em 2000 anos, ficar sem missa, sem sacramento, sem uma única água benta, sem sexta-feira santa e sem Páscoa? Pode um negócio desse? Seria possível algo assim? Alguém previu algo assim? Muitos santos previram isso. E isso já está acontecendo. E só não enxerga quem não quer ver. É necessário eu e você se armar. Sabe por que eu falo isso? Falo isso partilhando com você agora aquilo que eu passei essa semana. De quarta-feira para cá eu só venho passado angústia e tribulação, desânimo na hora de rezar e na hora de ler, vontade de deitar e não se levantar. Por quê? Porque é o maligno que quer levar eu e você à perdição. O maligno, ele é como um garimpeiro que vai picando a pedra ali com a picareta até ele ir abrindo aquela cratera e tirando aquilo que ele quer, que é o ouro das virtudes, da santidade, do estado de graça. E quando eu e você oscila, ele investe. É como eu já falei em outros áudios, existe 3 castas de demônio. Os demônios da hora mediana, da véspera e da hora matutina. E aqueles da hora média, que é a hora do almoço, que o sono bate em você, é ali que ele age e quer levar eu e você à perdição. E da onde eu tiro essa conclusão? Essa semana eu fui ver uns terrenos para tentar trocar na minha casa e mudar para o campo. Então, aonde eu estava num condomínio de chácara passando,
eu me deparei com uma chácara de terreiro de candomblé, aonde havia 3 demônios de quase 2 metros de altura, com chifre, com asa, com máscara, mas era algo medonho, colocado na entrada da chácara, o nome do cidadão lá, do pai de santo, e os 3 demônios ali, aquelas estátuas mesmo. A minha esposa e os meus filhos ficaram admirados. Mas que loucura, que é isso? Quando a gente vê uma macumba, um prato de macumba, você já sente um calafrio, você fala, meu Deus, o Satanás, é uma oferenda para Satanás. Quem dirá ver aquilo que eu vi essa semana? Então eu fiz questão de passar com o meu carro lentamente em frente, que eu estava rezando um rosário, bombardear aquela chácara do espírito maligno na base da bala da Ave Maria. E eu fiz questão de passar devagar para mostrar para os meus filhos, para eles entender o que é a ação do maligno e que ele existe. E que nesses terreiros, nesses lugares de quimbanda, de candomblé, de Exu, essas estátuas tomam forma e elas se locomovem. Não sei se você sabe disso, mas essas estátuas tomam forma, elas andam. Elas mexem o olho, a cabeça, o braço, etc. Porque é um maligno que está ali nelas. Então eu passei lentamente com o carro e catequizando os meus filhos, que depois não conseguia dormir, devido a ter aquele impacto visual. O que eu quero dizer para você nesse áudio? O demônio, ele existe. Não vê a hora de ceifar eu e você. E eu lembro de um sermão de São Vicente Ferrer, da Paixão de Cristo, que eu nunca tinha ouvido falar isso. Que ele vai dizer que quando Cristo estava crucificado, Lúcifer, que estava solto. Nessa época ele estava solto, como Jesus fala, eu vi ele cair do céu como um raio. Ele estava solto no mundo. Lúcifer fez questão, São Vicente Ferrer vai dizer, de sentar em uma das traves da cruz e ficar esperando Jesus Cristo morrer para levar a alma de Cristo ao inferno. Porque ele não acreditava que Cristo era Deus. Ele achava, como Jeová acha, que Jesus Cristo é apenas um profeta. Como os espíritas acham que Jesus Cristo é somente um homem iluminado. Como São Bernardo vai dizer, quando Cristo nasceu foi ocultado de Satanás, de Lúcifer, que Jesus Cristo era Deus. São Bernardo vai dizer. Então ele fala, houve um impacto em 3 dimensões, no céu, na terra e no inferno. O céu ficou admirado, dizendo, ele que é o Todo-Poderoso se faz pequeno como um bebezinho, como a minha bebezinha que está aqui agora resmungando. A terra recebeu um impacto, os rios ficaram luminosos, as flores no meio da noite brilhavam e as rosas e tudo mais, até os animais sentiram. E o inferno, São Bernardo vai dizer, ficou confuso, porque dizia, que espetáculo inaudito é esse? O que está acontecendo? Quem é essa pessoa? Então São Bernardo fala, foi oculto de Satanás, de Lúcifer, que Jesus Cristo era Deus. Tanto é que, continuando, São Vicente Ferrer fala que quando Jesus Cristo estava crucificado, não foi Beelzebu nem Asmodeu, foi Lúcifer, o chefe. Ele senta em uma das traves da cruz para esperar Jesus Cristo morrer, pegar a alma de Cristo como ele pegava a dos condenados e levar para o inferno. E aí São Bernardo faz uma comparação em cima de São Vicente Ferrer faz uma comparação em cima de São Beda. São Beda fala, nesse momento é comparado com o livro de Tobias, quando Tobias faz a viagem e ele vai para a beira da praia ali para pescar e aquele peixe imenso sai para engolir ele. Então ele toma aquele peixe pela guelra e mata aquele peixe e usa ali as repartições do peixe. São Vicente Ferrer fala, assim aconteceu com Cristo. A hora que Cristo morre na cruz, Satanás vem para apoderar da alma dele. E ali naquele momento,
Satanás se depara com o Deus vivo e entende que ali não era como os testemunhos de Jeová, escambada de tonto, fala que Jesus Cristo não é Deus, assim como também os espíritas falam que Jesus Cristo não é Deus, assim como os gnósticos também falam, e um monte de xarope por aí fala que Jesus Cristo não é Deus. Satanás nessa hora, Lúcifer, ele vê que Jesus Cristo é Deus, e Jesus Cristo faz como Tobias fez com o peixe pegando pela guerra, isto é, ele pega Satanás pela garganta e cumpre aquela palavra do Apocalipse, acorrenta ele até ele ser solto novamente para o fim do mundo, para o tempo do anticristo. O que eu quero dizer para você com isso? O que eu quero falar para você? Esse tempo está chegando. Eu estava meditando nisso que eu li de São Vicente Ferrer já faz uns 2 dias. Contemplando essa visão de São Vicente Ferrer nesse sermão. Se Satanás tinha 3 cruzes, do bom ladrão, do mau ladrão e de Jesus Cristo no meio, ele poderia ter sentado em uma das traves das outras cruzes para acompanhar Jesus Cristo. Mas acompanha comigo esse meu raciocínio. Ele senta na trave não da cruz do bom ou do mau ladrão, mas na cruz do próprio Cristo. Sabe por quê? Porque ele é soberbo, ele é orgulhoso, ele acha que ele é alguma coisa. Que audácia é essa de sentar na trave da cruz de Cristo e acompanhar aquele sofrimento? E diz que ele falava para Jesus Cristo. Olha ali, porque São Vicente Ferrer fala que o único que via ele ali na trave era o próprio Cristo. Ninguém mais via, nem Nossa Senhora. E ele falava, cadê seus discípulos? Só sobrou um e está caído por chão. Olha, quem te acompanha é uma prostituta, Maria Madalena. Que tipo de gente é esse que te acompanha? Olha a tua mãe está ali lagrimando. Você não é nada, agora eu vou levar você para o inferno. Mas ele se enganou. Jesus Cristo cata ele na garganta e acorrenta ele como o rei do universo. Agora, a meditação é essa. Se ele teve a audácia de sentar na trave da cruz de Cristo para esperar Cristo morrer, pensando que ele ia levar Jesus para o inferno, quem dirá na minha vida e na sua o que o demônio não faz? Nos enganando com o celular, que é um espelho negro que era usado no tempo medieval para invocar os demônios, chamar os demônios para sair por ali. Era um portal. Quem dirá pela maldita televisão? Quem dirá pelas músicas mundanas, pelos filmes? Quem dirá pelas vestimentas? Quem dirá pelo olhar lascivo, os deleites da carne? Quem dirá, quem tem uma vida nos deleites não consegue se vestir da armadura da paciência e por sua vez não entende o mistério da cruz. Se ele senta na trave da cruz para pegar Jesus Cristo, quem dirá eu e você, meu irmão, minha irmã? E note bem, as pinturas medievais, eles olham para a perna de Satanás, eles pintavam Satanás sem joelho. Você pode notar que a perna de Satanás ela é encurvada, mas ela não tem a rótula do joelho. Por que que os pintores medievais pintavam desse jeito? Porque para mostrar que Satanás não se enjoelha, porque ele é soberbo. Ele está sempre de pé para pegar eu e você. Ele nunca tem tempo para sentar. Ele está sempre disposto a pegar eu e você. É claro que São Paulo fala que diante de Jesus Cristo todo joelho se dobra. Mas o que os escolásticos, que os pintores medievais faziam era mostrar para mim e para você que ele não dorme, ele não descansa, ele não come, ele não tem tempo ruim para pegar eu e você. E é aquilo que eu falava para os meus filhos, vocês estão vendo essa estátua? É mais ou menos aquilo ali que ele é mesmo. Nota, eu passava com o carro mostrando para eles, nota que dá a impressão que ele está olhando para nós. Olha que eu dei 2 voltas no quarteirão metendo bala na Ave Maria, para cercar o inimigo. Quem dirá na minha vida e na sua, se eu e você não se despojar enquanto é tempo?
Que a hora que a tribulação vier, a hora que a fome vier, a miséria vier, a falta d'água vier, a hora que o povo for timbrado com o número da besta, quem tiver nos deleite, quem não tiver acostumado já na provação, não vai dar conta de passar. É aquilo que o próprio Padre Jonas falava. Muita gente chama ele de louco. Pode ser até louco, eu não tenho nada a ver. Deus não vai pedir conta dos pecados dele para mim, vai pedir só dos meus. Mas o Padre Jonas, ele falava que não acostume os vossos filhos com Danone, com iogurte, com comida boa, porque o dia que chegar a provação, eles vão estar acostumados com isso e eles não vão suportar. É necessário a gente fugir dos deleites, se desnudar dos deleites dessa carne, viver uma vida humilde, nem que for para ser desempregado, passando penúria, sofrendo humilhação, como foi lido no livro Imitação de Cristo, humilhação, vexame, injúria, que vão te chamar de vagabundo. Mas depois se armar da cruz de Cristo e da paciência, porque se ele sentou na trave da cruz para tentar Cristo e levar ele para o inferno, pensando que ele ia levar Jesus como um Zé Ninguém, quem dirá eu e você, 24 horas ele olha para mim e para você, tentando nos levar. É necessário a gente sustentar o bom combate. Jesus Cristo amarrou ele. E Ana Catarina Emerick vai falar. Antes, 50 ou 60 anos antes do ano 2000, ele vai ser solto da prisão. Nossa Senhora em La Salette vai dizer claramente, ele foi solto da prisão. Se a gente for olhar pelo mileralismo, se a gente for olhar cronologicamente, ele também já foi solto na prisão na época de São Domingos de Gusmão, porque essa passagem do livro do Apocalipse, do anjo que veio ali, eu já falei em outro áudio, e acorrentou ele, o padre Antônio Vieira vai dizer que é o próprio São Domingos. E naquela época de São Domingos já havia feito 1000 anos, como diz o livro do Apocalipse. Foi preso por 1000 anos. São Domingos acorrentou ele com o quê? Com o Santo Rosário. Então, quando eu abraço o rosário, me despojo das coisas desse mundo, eu entro nos mistérios real da cruz. Porque eu estou cingido na oração, no despojamento. E é isso que Jesus Cristo quer para mim e para você. E como a milícia do rosário tende a propagar o rosário, eu quero louvar essa coroa bendita, terminando esse áudio com isso. Porque o livro do Beato Alano vai dizer que aqueles que propagam o rosário, eles arrancam as almas da goela do leão. Eles arrancam as almas do poder de Satanás. E aí ele fala, esses são os maiores anjos de Deus, que iluminaram com a luz os menores no céu, para que fossem os primeiros no amor e na honra de Deus. São como o bom Abel, aqueles que promovem o culto de Deus. São como Sete, aqueles que invocam o nome do Senhor. São como Noé, que salva do dilúvio dos pecados muitas almas na arca da fraternidade. De fato, constrói em sinal de paz a arca da aliança para os pecadores. Aqueles que são tentados suplicam que pomba vá ao alto do verso com o ramo de oliveira da divina fé. São como Abraão os que liberam os prisioneiros da mão de gente pecadora. São como Isaac os que escavam o poço da água da graça e da bênção. Estes que constroem a escada do céu como Jacó, com os quais os pecadores retornam a Deus. Esses semeiam como Jacó os campos das graças e recolhem o alimento abundante nos silos. As boas graças e a fama daqueles que se levantam como os refúgios de José, e são tidas igualmente em admiração e em veneração pelos outros. Estes, como José no Egito, são salvadores do mundo por orar o saltério. Estes, como Moisés, pastoreiam as ovelhas, fiéis entre as orações. Eles que produzem através da vara da penitência as coisas maravilhosas e grandes com a conversão dos pecadores e conversões mais santas. Eles infligem aos demônios muitas e graves feridas para libertar da escravidão aqueles que são acorrentados pela culpa, para fazer descer do céu o maná da graça e da Eucaristia, para fazer sair da rocha as lágrimas da penitência, para produzir os irmãos ao monte do celeste e eterno repouso. Eles são como Josué, que fez passar através do rio Jordão os
os irmãos sem se molhar. Com o tempo eles formam e renovam com o exemplo, com o mérito, com a palavra, os bons e maus ocultos de Deus. São como Samuel, instrutores do povo e guia orientado para toda a dignidade da vida. São como Davi, que abate através da funda do saltério Golias de Satanás, com as 5 puríssimas contas que intercalam as 50 orações. São como Elias, observante da lei, buscando o fim dos rebeldes e a salvação daqueles que se arrependem. São como Eliseus, que cumprem em virtude do saltério muitas maravilhas. São como o orgulhoso Jeremias, que leva a corrente do saltério no pescoço para anunciar ao mesmo tempo aos culpados a iniquidade e a penitência. Como Daniel, que atravessou as feridas de Cristo e ofereceu preces a Deus. Como Zorobabel, que liberou muitíssimos da escravidão da Babilônia. Como Isaías, que depois de ter orado e meditado assiduamente, contempla as fontes da doutrina e prega a encarnação e a paixão de Cristo. Como Esdras e Neemias, que reavivaram o fogo da caridade soterrado e quase apagado, que restituíram a lei abandonada e reedificaram o templo de Jerusalém. Estes são os companheiros de Gabriel na saudação angélica que anunciavam mais frequente ao mundo. São os irmãos dos anjos que invocam a paz da confraternidade aos homens de boa vontade no divino louvor de Cristo, nascido do intacto ventre virginal. Estes são os discípulos imitadores e seguidores de Cristo. São os apóstolos que entregam ao mundo o evangelho da saudação angélica e da oração do Senhor. São os intercessores em favor das pessoas e dos doentes, visto que os que conduzem a Cristo para os que o curem. São os presentes na transfiguração do Senhor, as testemunhas e pregadores da agonia no local da crucifixão sobre o monte e a ascensão. Encontrei e li essas coisas no Marial do João do Monte, que era um pregador dominicano que falava do saltério, companheiro de São Domingos. Meu irmão, minha irmã, tome posse do rosário. Despojamento, a cruz de Cristo e a paciência. Despojamento a gente vê no mistério gozoso, ele nasce no meio da palha, nem roupa tem, é envolto em lenço. A cruz na própria paixão de Cristo, que é os mistérios dolorosos. E a paciência de ser conduzido pelo Espírito, assim como os discípulos ficaram ali orando incessantemente para depois militar no Espírito Santo. Salve Maria Imaculada.